Você quer saber quais são as ferramentas que o seu SOC tem que ter para começar a fazer a implementação do Mitre e ter sucesso nisso? Fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a tríade de visibilidade e as ferramentas que compõem ela. Legal, galera. Primeiramente, o SOC precisa ter visibilidade do que acontece no ambiente. Ele precisa ter a visibilidade, ela é fundamental para que o SOC saiba o que está acontecendo e possa detectar a atividade maliciosa. Não dá para abrir mão da visibilidade. Sem visibilidade, não tem como fazer nada. E aí, tendo isso em mente, isso não sou eu que estou dizendo, o mercado todo fala sobre visibilidade. Esse cara que está aqui na tela, o Anton Chuvakin, ele era do Gartner e ele falava já disso lá desde 2015. Existem três pilares, três ferramentas que são essenciais para qualquer SOC, para conseguir fazer não só detecção e resposta, mas para conseguir realmente fazer a tratativa da segurança como um todo. O primeiro deles é você ter uma solução de CIEM. O CIEM é fundamental, é nele que você vai fazer todo o seu trabalho analítico, é ali que o SOC fica de olho, é ali que você recebe logs das plataformas. Então o CIEM ele é um pilar essencial, você tem que ter. O segundo pilar dele é o tráfego de rede. E quando a gente está falando de tráfego de rede aqui, não é só aquele tráfego que está saindo para a internet ou os seus pontos de borda, mas tudo aquilo que acontece dentro da sua rede também. Tráfego de usuário falando com usuário falando com data center, toda a comunicação com destino à internet, com destino aos parceiros. É muito importante você saber o que acontece dentro da empresa. E não só aquilo que está dentro do seu data center ou dentro do seu escritório, mas tudo aquilo que representa uma rede. Pode ser uma rede física dentro do data center, virtual, rede do container, rede virtual e rede de container rodando no provedor de nuvem 1, provedor de nuvem 2, você precisa ter essa visibilidade ampla do lado da rede. E a mesma coisa é o terceiro ponto, que são os endpoints. Lembra, endpoint é tudo aquilo que está conectado na rede, não é só a minha máquina Windows, não é só o meu servidor do AD, é tudo aquilo que tem um IP vivo que responde a um IP dentro da minha rede. Então, tendo visibilidade do que acontece nas suas principais aplicações com os logs no CIEM, olhando o tráfego de rede e olhando o seu endpoint, os seus endpoints, você dificilmente vai ficar sem informação para poder responder e detectar um ataque. Legal? Então, para mostrar a importância disso, eu criei aqui um desenho que ilustra esse cenário. Então, aqui eu tenho o SOC olhando, fazendo todo o processo operacional do SOC, olhando para o CIEM. Esse CIEM sendo alimentado pelas ferramentas de endpoint e de network. Então, isso daqui é super importante. E por quê? Porque no endpoint podem acontecer coisas que não necessariamente estão nos logs, mas uma ferramenta de endpoint pode detectar isso, a mesma coisa na rede. Eu posso ter ferramentas na rede que veem coisas acontecendo na rede, não necessariamente tinha um log para aquilo, mas eu teve um comportamento observado ali. Legal? Para implementar isso, dá para fazer de várias formas. Vou mostrar um exemplo open source e depois eu vou mostrar um exemplo comercial. No exemplo open source, aqui do lado do endpoint dá para usar várias ferramentas que você não precisa pagar. Por exemplo, o Sysmon, por exemplo, o AuditD no Linux. Dá para você usar os próprios logs do Windows para isso. Então, tudo isso gera telemetria do que acontece ali no endpoint. Do lado da rede, você pode usar ferramentas como Zeek, Suricata, Snort, entre outras, que vão te trazer a visão do que está acontecendo na rede. Não estou dizendo que você tem que implementar isso daqui em linha lá, bloqueando o tráfego. Mas você pode mandar o tráfego para elas analisarem e te reportar o que está acontecendo. E aí os eventos todos desses dois lados, endpoint e network, vão para uma solução centralizada de log. Então, você vê que com ferramentas open source dá para implementar essa tríade de visibilidade. Existem desafios aqui, Apesar de ser open source, não é de graça. Tem um esforço, você precisa implementar essas ferramentas. Você vai ter custos aqui de infraestrutura, principalmente na hora que você olha aqui a parte de rede e a parte do CIEM, você precisa ter máquinas para fazer esse trabalho. Do lado do CIEM, você vai ter custo de armazenamento, storage dos eventos. E aqui apesar do open source ser interessante aqui, ele tem uma desvantagem grande, que é não ter no endpoint e na rede a inteligência que a gente precisa para fazer as detecções. Você, como analista, vai precisar construir boa parte dos seus analytics de detecção usando o seu CIEM, e acredite, isso daí é muito trabalhoso, gasta muita energia, e você vai estar sozinho fazendo isso. Quando você vai para o lado comercial, qual que é o grande benefício? As ferramentas, os fabricantes, eles colocam a inteligência na ponta. Então os fornecedores de solução de endpoint colocam a inteligência lá
lá no que está acontecendo no endpoint, e isso faz com que haja uma redução do volume de eventos que vem aqui para o seu CIEM. A mesma coisa acontece aqui na rede. Eu coloquei a Gigamon aqui como um exemplo de fabricante para esse cenário, que é a gente trabalha todo o tráfego, identifica o que está acontecendo e eu mando para o CIEM só aquilo que é realmente relevante para ele. No final do dia, diminui custo de licenciamento, os CIEMs costumam ser caros, né? Licenciamentos de CIEM não são baratos. E aqui eu trago só alertas de alta fidelidade porque o fabricante colocou a inteligência antes do evento chegar no CIEM. Lógico, no próprio CIEM você vai ter também inteligência, vai ter o trabalho analítico criado pelo time, mas isso daqui fica uma coisa muito mais completa, muito mais consistente. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui nós passamos pelas principais ferramentas, CIEM, solução de endpoint, solução de network. Vocês viram aqui cenários comerciais, open source, misturados os dois, vantagens e desvantagens. O que eu vou pedir para vocês é, tenta avaliar o que você já tem na sua empresa. Então, um trabalho que você pode fazer agora aqui é olhar para o que você já tem de ferramenta e começar a ver o que essas ferramentas já cobrem do Framework Attack do Mitre. Você não precisa implantar as ferramentas que eu falei aqui no vídeo, mas olhando para o que você já tem hoje, talvez você já tenha coisas que você pode começar usando. Sua solução de rede, sua solução de endpoint, seu CIEM. Então, minha recomendação aqui é essa. Dá uma olhada no que você já tem, tenta aproveitar o que já existe aí no seu ambiente, tenta tirar valor disso e aí sim justificar novas iniciativas dentro da empresa. Valeu, galera? Fica ligado, próxima semana vamos fazer mais um vídeo falando sobre cyber aí no canal. Valeu, gente. Abraço.